noite. Eu quero dar as boas-vindas a todos os presentes. Quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje. O nosso tema hoje é cuidado com a pessoa transgênero. O que devemos saber? As nossas palestrantes de hoje, a quem agradeço assim, imensamente a presença, é a doutora Amanda Taide, que foi minha querida professora. Obrigada, Amanda. Mestre em endocrinologia PUC Rio de Janeiro, professora adjunta da UFRJ e associada da PUC, membro titular das BEM, membro da DeFates BEM e cofundadora do ambulatório AMIG do IED. Amanda Latier, mestre em endocrinologia pela UFRJ, membro titulado pelas BEM, preceptora, professora, pesquisadora do ambulatório AMIG. Gente, eu estou lendo que são, felizmente, muitas coisas e não consegui decorar. Transgênero do IED. Coordenadora de atividades científicas da especialização em endocrinologia do IED. Andressa Martins, endocrinologista pelo IED, membro das BEM, endocrinologista preceptora dos ambulatórios multiprofissionais de identidade de gênero, endocrinologia feminina e tireoide. Karen de Marca, nossa querida diretora técnica assistencial do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, do IED, preceptora da pós-graduação em endocrinologia e metabologia da PUC IED, diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneidade DeFates, das BEM, biênio 21-22, 2020-21. Muito obrigada. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para a doutora Karen, as perguntas serão realizadas pelo chat e serão respondidas pelas nossas queridas palestrantes. Nós vamos ter hoje, como sempre, 1h30. Agradeço a presença de todos, agradeço o Samaritano, porque nos concedeu esse espaço. Nós estamos já vocês estão iniciando o 6º ano, né, que começou pelo IED. Boa palestra, te passo a palavra, Karen, meu muito, muito obrigada. Eu sei que vai ser um sucesso. Obrigada a vocês. Obrigada, Mônica. Boa noite. Realmente é um recordar a viver, né? Nós fizemos a primeira sessão de todas de Samaritano, foi sobre menopausa com a Rita. Acho que foi com a Grazi na época, a doutora Amanda, agora não me lembro. Eu sei que depois eu fiz uma com as duas Amandas. Então, estamos retornando aqui. Parabéns pelo sucesso dessa reunião. Eu já falei que eu estou louca para voltar a encontrar vocês pessoalmente. Muita saudade de estar com... a gente tinha todo mês aquele encontrinho das pessoas, né, ali no Samaritano. Então, assim, tem realmente já muitas histórias para contar e lembranças muito boas. Para mim é uma honra, assim, estar aqui com um grupo seleto. Eu considero o grupo do Samaritano, assim, realmente um grupo de muito respeito, né, uma audiência de respeito, sempre maravilhosa, sessões sempre maravilhosas. Queria, assim, agradecer de coração a doutora Amanda Taide. Todo mundo sabe que eu tenho ela como uma diva, minha musa inspiradora aí da endocrinologia feminina, me espelho muito nela, aprendo sempre com ela, tenho certeza que hoje eu também vou aprender. E agora, assim, apesar da diferença de idade não ser tão grande, né, tem as minhas pupilas aí que foram em sequência vindo, a Amanda Laudier e depois a Andressa, que são companheiras hoje em dia lá do AMIG, que é um ambulatório que a gente hoje em dia chama, né? Começou como endocrinologia feminina especial, depois foi para disforia de gênero, e hoje em dia é um ambulatório multiprofissional de identidade de gênero. Então, boa noite, eu vou dar a palavra à Amanda Laudier, que vai começar a falar para a gente um pouquinho sobre o cuidado à mulher transgênero. Obrigada, Amanda. Segue com você. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite da doutora Mônica, Karen. Para mim é um prazer retornar para falar desse público do Samaritano, né, que, como a Karen falou, é um público muito seleto e vai ser uma troca muito interessante, com certeza. Eu vou compartilhar aqui minha tela.
Vocês me falam se está tudo bem? Está tudo certinho? Tá. Para mim, tá. Deixa eu ver aqui, mas para passar agora. E agora, tá também? Tá tudo bem? Você passou? Não, vou começar a passar agora. Foi? Não. Não está passando? Eu acho que você tem que compartilhar a minha tela, não é? Você tem que botar share screen da sua tela. Agora passou. Foi? Doutora Amanda, Agora passou. Edilon falando. Você está colocando em tela cheia? Tela cheia. Ah. Tá passando? Eu vou parar. Pressiona sair tela cheia, por favor. Acho que você tem que colocar naquele que é o livrinho, né? Coloca o modo visualização. O livrinho. Vai passar. Isso, perfeito. Agora sim. Agora Foi? sim. Então, eu vou começar falando sobre a abordagem da mulher transgênero. Essa vai ser minha agenda. Vou começar com o caso clínico, falando sobre os conceitos, como que funciona o processo transexualizador, sobre o acolhimento, a avaliação inicial, quais são os exames que a gente pede, quais são os pontos mais importantes nessa história dessa pessoa quando chega no nosso consultório ou no hospital, como que é feita essa terapia hormonal, quais são os efeitos esperados e indesejados, como é feita a monitorização e a segurança de longo prazo. AGS, 48 anos, sexo biológico masculino, trabalha com zeladoria, natural de Pernambuco. Apresentava uma história, desde a adolescência se via de forma diferente do que seria habitual para o gênero masculino. Aos 17 anos, passou a se vestir como mulher, sendo aceita pela família após alguns anos. Iniciou hormônios femininos pelo posto de saúde aos 30 anos e usou por 6 meses na ocasião. Sempre se relacionou com homens e não apresentava relacionamento fixo quando chegou ao IED. Negava abuso sexual e desejava realizar cirurgia para readequação ao gênero feminino. E foi encaminhada na ocasião em 2015. Então, nesse momento, a gente para falar sobre os termos, né, que há muita confusão. Então, eu queria convidar a doutora Amanda Taide, que bem sabe dessa diferenciação, para falar um pouquinho para a gente. Doutora Amanda. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar de novo aqui com vocês, falando, né, de terapia hormonal. Já participei de terapia hormonal na mulher, agora no transgêneros. E gostaria de fazer uma identificação, um conceito do que seria a transexualidade ou transgêneros, que na maioria de vocês falam sobre transexual, mas na realidade o nome que a gente usa atualmente é transgêneros, né? O que significa? Muita gente faz confusão dos transgêneros com a orientação sexual, com o sexo biológico. Então, vamos ver se a gente consegue entender. A identidade de gênero é aquilo que a gente tem na cabeça, que como é que a gente se sente, né? A gente se sente como mulher, a gente se sente como homem, teria o genderqueer, mas vamos ficar só entre mulher e homem, que é de acordo com os dois casos que serão apresentados aqui. No caso apresentado pela Amanda, é um homem do sexo biológico masculino, mas que deseja transformar o seu corpo em corpo feminino. E essa transformação começa com uma modificação da expressão de gênero, né? Aquele homem que se veste desde criança como mulher, né? Geralmente vai no armário da mãe, pega a roupa, pega o sapato, pega a maquiagem, né? Ou então a menina, que pega a roupa do pai
e veste, e depois, mais tarde, na vida adulta, tenta imitar essa vestimenta o mais possível ao sexo desejado. Então, uma das coisas que nós fazemos no ambulatório é pedir às pessoas que se vistam de acordo com seus desejos. Elas têm que se apresentar de acordo com o seu sexo desejado. Então, essa seria a expressão do gênero. O sexo biológico, todo mundo sabe, é nascer com genitália feminina ou genitália masculina, e o intersexo. Agora, existe uma diferença muito grande em tudo isso que eu coloquei aqui, da orientação sexual, que é extremamente confundido, né, com o transgênero masculino e o transgênero feminino. Todo mundo pensa que começou inicialmente do desejo de se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo e daí que se transformar no outro sexo. Não é bem assim. A orientação sexual é a atração que se sente por uma pessoa, seja do mesmo sexo, seja de sexo diferente, ou seja, de ambos os sexos. Por exemplo, nesse caso apresentado pela Amanda, né? É um homem do sexo biológico masculino, mas que deseja se transformar em mulher, a sua identidade de gênero é feminina, daí o nome de mulher trans, e que tem uma orientação por homem. Então, nós temos que ter uma mulher trans que tem uma orientação por homem. Essa mulher trans, ela é heterossexual. Se ela tivesse atração por mulher, seria homossexual. Se tivesse atração pelos dois, seria bissexual. Então, é uma coisa completamente diferente. Tanto cis quanto trans pode ter qualquer orientação sexual, e isso independe do seu diagnóstico de transgeneridade. Era isso, então, que eu queria esclarecer. Volto para a Amanda, continuar o caso. Obrigada, Amanda, perfeita suas colocações. Então, vou só ilustrar aqui uma atividade interativa. Quero que vocês mentalmente tentem definir, né? Então, diante de uma pessoa do sexo biológico masculino que se identifica com o gênero feminino e sente atração, desejo pelo gênero masculino, que é o caso apresentado. Então, trata-se de uma mulher trans heterossexual. Dessa mesma linha de raciocínio, outros exemplos, né, para a gente fixar e a gente ver se a gente entendeu mesmo. Um homem cis que se identifica como um homem e que tem atração sexual por um outro homem. Então, homem cis homossexual. Uma mulher cis que se identifica como um homem e que tem atração sexual, orientação por mulher. Como a gente entende que se trata de um homem transgênero heterossexual. Outro exemplo, mulher cis que se identifica como um homem e tem atração por outro homem. A gente entende que trata-se de um homem transgênero homossexual. Opa, parou de passar aqui. E um homem cis que se identifica como uma mulher e, na verdade, não é uma mulher, se identifica com um gênero não binário, para retificar o que eu falei. Então, é aquele gênero que não está em nenhum dos dois extremos, como a doutora Amanda exemplificou, e que tem atração tanto por homem cis, quanto por mulher cis, como gênero não binário ou outros gêneros. Daí a gente entende que se trata de um gênero não binário pansexual. Então, existem várias outras análises combinatórias, até tem uma figura muito interessante, está até na resolução, né, do posicionamento da SBEM, com outras sociedades, que é bem interessante para quem tem interesse.
Então, voltando ao caso, né? Essa mulher trans, ela apresentava, não tinha história de hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, que são itens que a gente valoriza, né? Mais do que o habitual, por serem fatores de risco associado à hormonioterapia. Na história familiar, apresentava uma mãe falecida aos 50 anos com câncer de mama. Isso aqui a gente chama atenção, a Karen vai falar mais para frente. Era hipertensa e diabética. Pai, 78 anos, diabético, hipertenso e doença arterial coronariana após os 60 anos. 5 irmãos saudáveis e avó materna falecida por complicações de trombose. Na história social, apresentava o etilismo, mas tinha um etilismo social, mas já apresentava um passado de abuso de bebida alcoólica e uso de cocaína. E, infelizmente, a gente vê que é um uso mais prevalente do que a população em geral, tanto do álcool quanto do uso de drogas e cigarro. Então, atualmente, fumava 3 cigarros por dia, era sedentária, trabalhava como zeladora e estudou somente o 1º grau. Então, nesse primeiro momento, a gente faz um exame físico, né, muito bem detalhado. Essa paciente, lembrando, tinha usado 6 meses de terapia hormonal, então a gente pode esperar algumas modificações, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Aqui, na primeira avaliação antropométrica, chama atenção ao aumento da circunferência abdominal. Já apresentava uma mama Turner 2, esperado, né, pelo tempo de hormonioterapia. A gente sabe que até 1 ano é o ganho máximo, o maior ganho, né, podendo chegar até 3 anos. Os testículos já apresentavam alteração, como consistência amolecida, redução de volume, o que pode acontecer com a hormonioterapia, e os demais aparelhos e sistemas não tinham nenhuma normalidade. Na avaliação laboratorial inicial, em que a gente avalia hemograma, bioquímica, sorologias, a parte hormonal e de doenças sexualmente transmissíveis, não tinha nada digno de nota, uma apresentação hormonal compatível com um homem cis que um homem cis ou uma mulher trans que não utiliza hormônio na ocasião. Exames de imagem também sem alterações, e nossa impressão ficou com uma mulher trans com terapia hormonal prévia, sem acompanhamento adequado, também apresentava um déficit cognitivo e uma fala confusa. Então, era uma paciente que tinha o entendimento muito comprometido. Nossa conduta foi encaminhada à equipe multiprofissional, multidisciplinar, para avaliação e segmento. E a gente ficou de aguardar a liberação da saúde mental pela avaliação para ponderar o início da terapia hormonal. Então, como que funciona o fluxo do processo transexualizador no Rio de Janeiro? A Unidade Básica de Saúde, a Clínica da Família, insere o paciente a partir do SER, que seria o sistema de regulação. Nesse SER, precisa estar contido, se o paciente deseja hormonização saúde trans, porque muitas vezes o paciente entra no link errado e vai cair em outro lugar, acaba perdendo muito tempo nesse processo. E se deseja cirurgia, entraria no link cirurgia processo transexualizador. Lembrando que o Hospital Ambulatorial de Referência para Hormonioterapia é o IED, no estado do Rio de Janeiro, e o Pedro Ernesto é referência para cirurgia. Porém, atualmente, a fila da cirurgia está parada, então eles não estão admitindo novas pessoas nessa fila até zerar. Até onde eu sei, haviam 200 pessoas na espera. Então, essa paciente chega à triagem do IED, que é feita pela saúde mental. Atualmente, temos psicólogo e psiquiatra. E onde é realizada a exclusão e diagnóstico de comorbidades psiquiátricas que podem estar instáveis no momento, e o que impediria momentaneamente desse paciente iniciar a terapia hormonal concomitantemente a uma estabilidade psiquiátrica. Quando se encontra estável, esse paciente é encaminhado à endocrinologia e a gente faz a avaliação médica, a gente pondera a hormonioterapia sobre riscos, né, qual tipo de hormônio que a gente vai utilizar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e a gente avalia também encaminhamento para outros serviços. A gente encaminha muito para dermatologia, para fonoaudiologia, por conta da mulher trans, a gente sabe que não muda com hormonioterapia, a gente encaminha para o serviço de obesidade, porque muitas dessas pacientes apresentam síndrome metabólica associada. Então, a gente tem uma rede de apoio
bem grande, proctologia, ginecologia, então, que facilita muito o nosso trabalho. Então, falando um pouco sobre a estatística do IED... Rapidinho, Amanda, deixa eu só te interromper, só para falar, assim, se fosse no nosso consultório privado, né, porque eu acho que a gente tem que também transpor para não apenas o serviço público, né, a gente conduziria como? O ideal, realmente, é que a gente receba esse paciente já tendo sido avaliado previamente pela saúde mental. Caso ele não tenha sido avaliado, a gente vai colher a história, vai fazer todos os pormenores, mas a gente sempre solicita uma avaliação, né? A gente vai discutir isso um pouco adiante, mas, assim, é fundamental. Não é uma questão de a gente patologizar a questão da transgeneridade, mas é uma questão da gente se resguardar para que aquele paciente esteja, né, apto para o processo transexualizador mesmo no ambiente privado. Então, esse é o fluxo que a gente faz no caso do privado. Sim, importante a gente saber que eles questionam muito essa questão do laudo psicológico, psiquiátrico, mas não é que seja uma obrigatoriedade, porém é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina e a gente se sente mais seguro e resguardado, a gente sempre justifica que é para a segurança tanto do paciente quanto do médico, né? Porque a gente sabe que a hormonioterapia pode ter interferência até no poder de decisão num paciente instável. Então, falando sobre um pouco da nossa estatística, né, essa foi feita até junho de 2021, a gente apresentava mais de 600 pacientes trans, lembrando que nem todos os pacientes desejam cirurgia, então aqui tem a discriminação de quem quer operar e quem não quer, ou quem tem avaliação pré e pós-operatória, e alguns que perdem acompanhamento ao longo da avaliação, às vezes porque já operaram ou por questões sociais, então acaba perdendo o segmento regular, né? E às vezes surgem anos depois com alguma questão que quer começar a se cuidar melhor. E a partir daí eu pego o gancho para falar um pouco desse artigo que saiu no Datafolha. O estudo começou em 2018 e terminou em 2020, com 6 mil pessoas do Brasil todo, de todas as regiões do Brasil, e foi feito a partir de um questionário falando sobre questões sociais, orientação, identidade de gênero, e identificaram uma prevalência de próximo de 2% da população trans, que envolve pessoas que se identificam como transgênero e não binário, porque é um termo guarda-chuva, acaba abrigando todas essas pessoas. E isso acaba traduzindo para a nossa população por volta de 3 milhões de pessoas, o que é um número muito significativo, que a gente não pode passar despercebido em relação a esse público, né? Entender o que a gente está falando aqui é muito interessante e vai poder ajudar bastante gente. Falando um pouco sobre a equipe mínima, né, do Ministério da Saúde dentro do processo transexualizador, lembrando que o IED é reconhecido pelo Ministério da Saúde como modalidade ambulatorial. O que é exigido, né? Precisa ter um responsável técnico na área de saúde de nível superior, um psiquiatra ou um psicólogo, um assistente social, um endocrinologista ou clínico geral e um enfermeiro. Então, a gente consegue ter todas esses itens aqui preenchidos, além de outras especialidades que nos ajudam, como eu falei. Na modalidade hospitalar, o que acrescenta, né, de exigência? Esse responsável técnico precisa ser médico, além do médico endocrinologista, precisa ter um urologista, ginecologista, cirurgião plástico e, além do enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, isso seria a modalidade hospitalar, a equipe mínima necessária para que seja reconhecido dentro do processo transexualizador. Lembrando que no Brasil inteiro tem muito poucos centros, né, habilitados, até onde eu me atualizei, 7 centros reconhecidos em âmbito ambulatorial e 5 em âmbito cirúrgico. Então, vou chamar a Amanda de novo aqui para falar um pouquinho sobre acolhimento, que ela bem entende desse assunto. Obrigada, Amanda. Bom, sempre lembrando a vocês que existe uma diferença, como a Karen mostrou, entre recebermos esse paciente na nossa clínica particular e receber no ambulatório lá do IED, por exemplo, né? Há uma diferença em que você, no seu consultório particular, se você vai lidar com
transexuais, você tem que preparar a sua equipe para receber os transexuais e dar um acolhimento a essa pessoa adequada. Porque, partindo do instante em que você recebe uma transmulher, né? Que quer ser chamada Maria, mas o nome dela é José, e a secretária diz, sou José, só pode entrar, já cria uma situação um pouco agressiva para aquela pessoa. Então, nós temos que, antes, já ter a nossa equipe de secretária, de atendimento lá dentro, né? Então, nós temos que distinguir também discriminação e preconceito institucional. Isso é muito importante. No IED, nós tivemos problemas até no banheiro, né? Que não queriam que eles entrassem no banheiro. O Ricardo, na época, Meirelles era o diretor, teve que fazer uma reunião e falar para todo mundo como eram os transexuais na época, né, que eles precisavam de utilizar um banheiro X, um banheiro Y, que não podia haver um tipo de cochicho, de gozação na hora da entrada deles lá. Tudo isso foi preparado com o hospital inteiro, os funcionários foram preparados pelo Ricardo, na época que nós começamos o nosso ambulatório, né? E outra coisa também é que na equipe a gente evitava ter pessoas que não lidassem bem com a situação. Nós tivemos alguns residentes que disseram que não iam fazer aquele atendimento porque sua religião não aceitava. Então, nós realmente respeitamos aquilo e não os colocávamos naquele ambulatório, né? E o acolhimento também, como eu já falei aqui, engloba o nome social, que é muito importante, eles ficam extremamente, se sentem agredidos quando você não utiliza esse nome, né? O processo transexualizador do SUS é importante, como a hormonioterapia, né? Então, toda a política, né, tem como marco o reconhecimento dos efeitos da discriminação, da exclusão, do processo de saúde e doença dessa população. Então, nós temos que nos lembrar que nós estamos diante de uma população que já chega, né, na defensiva. Eles nunca sabem como serão recebidos, então eles chegam na defensiva, muitas vezes a gente tem que ter 2, 3 consultas para a gente conseguir entrar no cerne da questão. Outra coisa que eu chamo bem a atenção, profissional de saúde tem que ter experiência nesse processo. Não adianta se mandar para um profissional de saúde que não lide com isso, que ele vai ficar perdidinho no sentido de adequar esse paciente e de nos dar um laudo para que a gente entre com esse processo de hormonização ou até mesmo de aguardar um pouco enquanto o profissional de saúde tenha uma forte suspeita de que realmente trata-se de um transexuais sem comorbidades, sem esquizofrenia, sem outro tipo de doença mental que interfere brutalmente nesse diagnóstico. Amanda? Obrigada. Então, continuando... Só um minutinho. Foi. Então, só reforçando a questão do nome social, né? Lembrando que sobre a importância disso em qualquer serviço, né? Então, no meu consultório, eu mudei a ficha de identificação, coloco lá o nome social, e, na dúvida, você pergunta como você quer que eu te chame, e aí você não coloca a binaridade na situação, nem chamado, nem chamada, e aí a pessoa fala. Não se preocupar, não se desesperar porque errou, é só
falar, por favor, eu errei, me desculpa, e tá tudo bem, ninguém vai te matar por isso, porque os alunos ficam até desesperados. E a gente fala, o mais importante é eles entenderem qual era a tua intenção, né? Se a tua intenção é boa, de acertar, tá tudo bem. E lá a gente se preocupa muito, a gente coloca uma etiquetinha no prontuário, né, nome social, para chamar bastante atenção, para valorizar o nome social e não o nome civil. Então, assim, legalmente você consegue ter um nome social pelo Detran, não é muito difícil, e aí a partir daí da carteirinha do plano de saúde, hoje tem a justiça itinerante da Fiocruz, que é relativamente mais rápido, você pode dar entrada no seu cartório, pagando as taxas lá por conta própria mesmo, particular, contratar advogado, e também tem o Nudiverses, que é um órgão da Defensoria Pública que auxilia também nesse processo da requalificação civil, que seria a troca do registro propriamente dito, né? Mudar a certidão de nascimento com o nome e o gênero. Lembrando que o uso do nome social já passou a ser obrigatório, né? O uso, respeito ao uso do nome social nas entidades públicas, da parte tanto do judiciário, quanto administrativas, quanto das unidades de saúde. E muitas escolas, hoje em dia, não só as públicas como as privadas, já estão abrindo essa opção e esse canal de respeito, né? E só reforçando que também não precisa ter nenhum documento para que isso seja respeitado. E se for desrespeitado, se configura crime de transfobia. Então, o diagnóstico. Quem realiza, como eu falei, é a saúde mental, seja o psicólogo ou o psiquiatra. Como é feita uma avaliação muito detalhada sobre a história desse indivíduo, como ele se sente e sobre as questões psiquiátricas, se tem depressão, como a doutora Amanda falou, casos de esquizofrenia, e até diagnóstico diferencial. Então, às vezes, a psiquiatria que vai se encontrar mais habilitada até para fazer essa distinção em casos mais complexos. Atualmente, ainda utilizamos o CID-10 na receita especial, por exemplo, da testosterona, que é o F64.0, lembrando que a palavra transexualismo já está em desuso, porque denota algo patológico, e a gente vem, todos nós que trabalhamos com pessoas trans, e até a comunidade mesmo, vem lutando a favor da despatologização dessa condição. E por isso, no CID-11, foi mudado, né, a classificação da saúde mental para alterações de questões sexuais. Ainda não está traduzido, vocês podem me atualizar, mas até onde eu sei não está traduzido para a gente aqui, então a gente ainda tem que utilizar o F64.0, futuramente será incongruência de gênero HA60. Então, os critérios diagnósticos que a saúde mental analisa a persistência por pelo menos 6 meses, 2 dos seguintes critérios. Incongruência com os caracteres sexuais, né? Então, aquele desconforto, aquela insatisfação de ter nascido daquele jeito e não se sentir daquele jeito, e chegando a extremos como rejeitar quem você é e não se reconhecer, desejo intenso de se livrar dos próprios caracteres, desejo intenso de possuir os caracteres sexuais do gênero oposto, desejo intenso de ser do gênero oposto e de ser tratado como do outro gênero, e convicção de pensar e agir como do outro gênero. Então, a gente observa palavras muito fortes, né? Desejo intenso, convicção. Então, isso, um profissional que não tem experiência, muitas vezes não vai saber distinguir. E lembrando que o intenso sofrimento associado a essa condição é um termo que a gente usa como disforia, né? Então, disforia é esse sofrimento intenso. Nem todo paciente com incongruência de gênero tem disforia. É importante a gente saber distinguir. Então, como que a gente inicia a terapia hormonal? Lembrando que o hormônio é a principal intervenção médica para a aquisição dos caracteres sexuais desejados. É importantíssimo a assinatura do TSLE, importantíssimo não, obrigatório a assinatura do TSLE antes de iniciar a terapia hormonal, por isso que até a capacidade de decisão ela tem que estar preservada, porque o paciente tem que assinar, e ali vai conter vários detalhes que eu vou falar mais na frente. É importante chamar a atenção que grande parte das pessoas trans, ela não procura um serviço de saúde para tratamento, por diversos motivos, inclusive transfobia.
E aí acontece do mau uso dos hormônios, né? Doses excessivas, medicamentos que a gente não prescreve naturalmente, com a possibilidade de aumentar efeitos adversos, como principalmente eventos tromboembólicos. E essa população a gente observa muito mais nas mulheres trans, pela questão social, até de entendimento dos riscos, né, preocupação, quanto pela facilidade até de obtenção do anticoncepcional, por exemplo, que não é o que a gente recomenda como terapia hormonal nessas pessoas, a gente vai ver na frente. Então, quais são os dados importantes nessa primeira avaliação? Uma anamnese muito dirigida para essas questões de transgeneridade, falando da infância, da relação dos pais, se tem história de abuso, que a gente sabe que é mais prevalente, a tentativa de suicídio, histórico de depressão, uso hormonal por conta própria, que a gente sabe, como eu falei, pode ser frequente. E aí a gente tem que saber quanto tempo usou, qual dose usou, qual tipo de hormônio usou e se teve alguma complicação durante o uso. Listar, né, possíveis fatores de risco e comorbidades associadas, como eu falei lá na história da paciente, diabetes, doença cardiovascular, dislipidemia, história de trombose, o tabagismo, uso de drogas, né, que a gente sabe que é mais prevalente, e doenças sexualmente transmissíveis, porque é um público mais vulnerável, apesar de saber que hoje em dia não tem um grupo de risco, né? Abordar as questões sociais sempre em todas as consultas e as relações pessoais, a empregabilidade, porque a gente sabe que são as grandes limitações até para a adesão ao que a gente recomenda. A história de abuso, como eu falei, a tentativa de suicídio, então esses detalhes é contado numa história muito detalhada. Então, inicialmente, na avaliação laboratorial, a gente vai solicitar hemograma, bioquímica com função hepática, função renal, exames básicos que a gente pede uma vez por ano para qualquer paciente. Além disso, a avaliação hormonal, que envolve a testosterona total, prolactina, o estradiol, o FSH-LH, para a gente ter um basal, né? Mesmo que esse paciente nunca tenha usado. Sorologias para ISTs, né? Sífilis, hepatites, HIV, e muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico, o paciente nem desconfia, e a gente encaminha para tratar primeiro. Se tiver sinais de hipogonadismo, criptorquidismo, investigar causas dessa condição antes de iniciar. Se tiver fatores de risco cardiovascular e trombose, até esse guideline da Endocrine Society recomenda solicitar alguns marcadores, né? PCR, fibrinogênio, ferritina, lipoproteína A, homocisteína. Eu até questiono até o valor dessa solicitação de rotineira, mas o guideline recomenda. E aqui a gente colocou o score de cálcio, né? A angiotomografia de coronárias com score de cálcio seria uma avaliação possível num paciente que a gente acha que tem mais risco, para pesar aí risco-benefício, que tipo de dose a gente vai usar, será que é importante ter um parecer da cardiologia? O paciente acima de 40 anos vai pedir um PSA, né, na mulher, isso falando da mulher trans. E os exames de imagem, ultrassom de mama, pelo menos o basal, depois anual a bianual, ultrassom de abdômen e bolso escrotal conforme a necessidade, não é um exame de rotina. Ultrassom de próstata também, vai seguir as recomendações das sociedades das pessoas cis, né? Doppler venoso também na rotina vai ser de acordo com a necessidade, e densitometria, 60 anos, dependendo da referência, 65, e menor que isso se tiver fator de risco, como história de osteoporose, tabagismo, alcoolismo, baixo peso, uso de glicocorticoide, passado de artrite reumatoide, gonadectomia, e nessa gonadectomia é importante saber que paciente que tirou o testículo ele não tem a testosterona para proteção óssea. E se esse paciente usa irregularmente o estrogênio, não vai trocar o hormônio por outro, então vai acabar causando um risco maior para a osteoporose. Esse paciente mereceria uma densitometria óssea. Então, Amanda, rapidinho, só um chatinho. A Maite perguntou aqui sobre a questão da paciente usuária de drogas, como é que é a nossa postura em relação à terapia hormonal. Então, assim, eu acho que isso pode ser uma condição, inclusive, de contraindicação, tá? De você manter. Se for um uso leve, a gente tem até um caso recentemente lá que a gente discutiu de uma paciente que é usuária de droga, que morava em situação de rua e que queria o laudo para operar.
Então, inicialmente, eu falei assim, não, a gente não vai dar um laudo para operar para uma pessoa que tem essa vulnerabilidade social, porque a cirurgia, você tem que pensar que não é só você operar, você vai ter um acompanhamento de longo prazo que envolve cuidados que necessitam de uma higiene mínima, de uma adesão mínima às nossas orientações. Então, você tem que julgar se aquela pessoa, independente do uso da droga, ela está com a capacidade, naquele momento, daí a importância da saúde mental, de responder pelos seus atos, se ela está em condições de assumir os cuidados necessários que envolvem a terapia hormonal. Então, assim, a terapia hormonal, ela é segura se você fizer com tais doses, com tal rotina. Se você passa a não cumprir isso, isso é uma contraindicação, você, de repente, continuar prescrevendo. Então, independente até do efeito da droga, é lógico que, assim, a gente já peguei casos de homens trans, por exemplo, que a testosterona parenteral não afeta a função hepática. A gente vai discutir isso mais adiante. Em geral, não afeta. Mas eu já peguei funções hepáticas alteradas. Quando eu fui questionar, era um paciente etilista. Então, acho que aí, através desses exames que a Amanda acabou de falar, é que a gente vai também notar o quanto que o abuso de álcool e drogas pode estar inferindo na saúde da pessoa, que a gente vai fazer a gente prescrever ou não. Né? Então, eu acho que esses são os fatores que estão relacionados aí para essa questão, tá? Em toda medicina, nós temos a individualização, né? Então, a gente não pode ter um protocolo rígido nos atendimentos desses clientes, porque eles podem vir de uma situação social muito importante, essa situação social vai interferir totalmente na nossa hormonização e na indicação ou não do uso do hormônio. Individualizar sempre. Sim. Perfeito. Então, como que a gente faz a terapia hormonal na mulher transgênero? Então, o estrogênio é o hormônio de escolha para induzir as características sexuais secundárias e a gente pode ou não associar o antiandrogênico. Não é obrigatório, mas muitas vezes desejado por conta dos efeitos benéficos na feminização, que seria a redução das características masculinas adquiridas na puberdade, como o excesso de pelos, principalmente em face, e a ereção matinal, que a maioria deseja suspender essa ereção, mas nem todas. Por isso que é importante uma anamnese detalhada para, inclusive, perguntar sobre orientação sexual, sobre como que é essa relação sexual, para não prejudicar o paciente que não deseja, né? E a gente sempre vai pesar na balança o que o paciente deseja para ver o que a gente consegue fazer. Então, em relação à terapia estrogênica, o 17-beta-estradiol é a nossa escolha, sempre, tá? A grande limitação é o custo, né? Então, o paciente do SUS, às vezes, não consegue bancar, a gente não tem como disponibilizar. Mas, como é em forma de gel, via transdérmica, não tem efeito primeira passagem hepática, então é a forma mais segura, inclusive para eventos tromboembólicos, né? A gente dá preferência sempre para o 17-beta-estradiol via transdérmica em forma de gel pela facilidade. Porém, também tem em forma de adesivo, que também é 17-beta-estradiol, mas não tão disponível, é mais caro, que aí também tem que trocar a cada 60 horas, acaba sendo uma limitação. Na prática, quem pode pagar acaba pagando o gel, e que é em forma de puff, né? Nessa dosagem aqui, como está descrita, de 2 a 8 puffs no máximo, e esse ajuste a gente vai fazendo a cada consulta e também de acordo com os efeitos colaterais que essa paciente, porventura, pode apresentar. O estrogênio equino conjugado, apesar de estar aqui, estar nos guidelines, não é utilizado por nós na prática, por maior risco de trombose, né, e até risco de neoplasia futura. O valerato de estradiol o estrogênio disponibilizado no IED para os pacientes, né, pode ser utilizado na dose de 2 a 6 miligramas por dia. Importante que a monitorização do valerato ou qualquer via oral, a gente não consegue ter uma correlação boa com o estradiol quando você dosa. Então, a gente acaba lançando mão da estrona, sabendo que tem o viés aí da obesidade quando você dosa a estrona. O estrogênio micronizado... Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? O estrogênio micronizado pode ser utilizado na mesma dose do valerato, e da via oral é a preferência, que seria a forma mais segura. E o estradiol injetável não tem disponível no Brasil,
mas lembrando que é o estradiol isoladamente injetável, não o que é associado com progesterona, como, por exemplo, o Perlutan, né, que aí é outro tipo de estrogênio e que é utilizado de forma indiscriminada pelas mulheres trans pelo custo baixo, mas não é recomendado por nós, a gente sempre suspende quando chega para nós no IED. Em relação à terapia antiandrogênica, o acetato de ciproterona seria o antiandrogênico mais potente, utilizado na dose de 25 a 100 miligramas dia, e aí a Karen vai comentar em relação à dose, que na prática a gente não utiliza mais 100 miligramas dia. A doutora Amanda pode falar da experiência dela, mas a gente, em geral, utiliza até 50 miligramas dia. A Karen vai justificar por quê. A espironolactona, outro antiandrogênico, né, utilizado por nós com muita frequência, numa dose de 100 a 300 na literatura. Na prática, a gente utiliza, em geral, até 200, até pela intolerância à hipotensão, sonolência, enfim, outros riscos, né, efeitos colaterais, como eu vou falar mais para frente. O agonista do GnRH é uma outra opção como antiandrogênico, porém, pelo alto custo e pelo risco de alteração de massa óssea, a gente não utiliza de rotina, só em casos muito selecionados. E a finasterida do tasterida, a gente sabe que são antiandrogênicos mais fracos e são utilizados mais em condições de alopécia associada. Então, quais são as modificações que a gente pode observar ao longo da terapia hormonal dessas mulheres trans, né? Então, inicialmente, diminuição da oleosidade da pele, diminuição dos pelos faciais e corporais nos primeiros 4 meses, crescimento do tecido mamário, como eu falei, o grande ganho é até 1 ano, mas pode durar 2 até 3 anos esse ganho a mais. A maioria chega até M3 no máximo. Diminuição do desejo sexual e das ereções espontâneas nos primeiros 3 meses, diminuição da produção espermática e atrofia da próstata e dos testículos, um tempo mais avançado, 6 a 12 meses, e aí a gente fala também da questão da fertilidade, está presente no TCLE essa questão que tem que ser abordada antes da terapia hormonal. O aumento de gordura visceral e subcutânea, diminuição de massa magra, então há uma modificação visando aí um aspecto mais ginecoide mesmo, mais gordura nos membros inferiores, menos massa magra nos membros superiores. Laboratorialmente, pode ter com a via oral redução do LDL e HDL, aumento dos triglicerídeos, então a hipertrigliceridemia significativa acima de 500 é uma condição ali, uma situação que impede a gente fazer via oral. E também a possibilidade de pacientes usando doses excessivas, medicamentos que a gente não, hormônios que a gente não prescreve, de aumentar o estímulo dos lactotróficos hipofisários, aumentando a possibilidade de galactorreia, inclusive associado a tumor produtor de prolactina, um prolactinoma. E também possível estímulo de fatores trombogênicos com a via oral, né? Então, esse é um caso que a gente... Quer falar? Não, o que eu queria dizer é que, assim, esse desenho, na verdade, ele tem que estar muito fixado na nossa cabeça e, na verdade, quando nos questionam sobre o que você tem no TCLE, bom, uma parte do que contém o TCLE que a gente submete ao paciente, né, é exatamente isso, né, os efeitos tanto esperados quanto não esperados, né, quanto os adversos que pode acontecer com a terapia hormonal, e passar para eles que esse efeito dos hormônios ele é muito individual, né? Então, assim, algumas mulheres desenvolvem mamas maravilhosas, chegam a M4, enquanto outras, às vezes, não passam de M2. Então, assim, muitas às vezes estão acima do peso, então não definem uma mama, tem um predomínio de lipomastia. Então, acho que, assim, desde o início, a gente tem que nos assim, abrir para eles, assim, olha, vai acontecer isso, mas isso pode ser em graduações, né, variadas. Então, talvez você precise colocar uma prótese de mama se você não estiver satisfeito com a sua mama, né? E até mesmo hoje em dia, quando a gente fala muito do gênero não binário, cada vez o mais importante é questionar realmente o que ele espera da terapia hormonal. O que você acha que vai acontecer com o seu corpo? O que você gostaria que acontecesse com o seu corpo? Porque isso já nos guia um pouco sobre o que a gente vai usar. A gente tem pacientes que não querem perder a ereção, né, que tem atividade sexual, que é muito importante manter essa atividade sexual, que não tem disforia com o seu órgão genital. Né? Antigamente, acho que com a época que a Amanda trabalhava no ambulatório, a maioria tinha até mais disforia ao órgão genital. Mas hoje em dia, a gente já vê, por essas milhões de combinações que a Amanda nos apresentou, que eles não têm mais tanta disforia, às vezes, ao órgão. Eles querem ter o prazer, manter o prazer. Então, você vai ter que
dosar um pouquinho aí o uso do antiandrogênio para que não prejudique tanto a função sexual, e talvez você só induza com o uso dos hormônios femininos. Por isso, essa diminuição do desejo sexual e ereções espontâneas, isso está muito direcionado para a mulher trans homossexual, né? Mas, mesmo assim, existem algumas mulheres trans homossexuais que não querem utilizar o pênis como órgão na relação sexual. Elas querem ter uma relação como se fossem duas mulheres. Então, isso nos faz que a gente tenha que entrar, a gente tenha que conquistar a confiança daquele paciente para que ele nos oriente e nos conte uma coisa tão íntima que é como manter a relação sexual e como ter prazer na relação sexual. Então, esse é um caso que a gente acompanha, né, no IED. Após 36 meses da terapia hormonal, a gente observa uma mudança significativa, né, do fenótipo, né? Ficou uma mulher linda, super feliz, trabalha. Enfim, é um caso de muito sucesso lá do nosso ambulatório. Falando um pouco, né, sobre como a gente vai monitorar esse paciente, o guideline recomenda, no primeiro ano, a cada 3 meses, a gente solicitar uma avaliação clínica e laboratorial, e depois do primeiro ano, podendo espaçar essa consulta aí de 6 meses a 1 ano. Importante manter as metas dentro do padrão de referência, então saber o que é esperado é importante para esse acompanhamento. Então, na mulher trans, utilizando a hormonioterapia, a gente espera uma testosterona total menor que 55, um estradiol entre 100 e 200, lembrando que a via oral acaba que o estradiol ele não tem uma boa correlação, e aí a gente tem que lançar a mão da estrona, e um LH-FSH evitar a supressão por conta da massa óssea. Então, na mulher trans, descontinuar ou não prescrever nos seguintes casos: evento tromboembólico prévio, presença de trombofilia, infarto ou angina prévia, hepatopatia, hipertrigrave e colelitíase. Então, essas condições, nada vai ser uma contraindicação absoluta, definitiva, mas todas essas condições, às vezes, são condições que a gente vai ter que suspender momentaneamente, explicar o porquê e estar acompanhando até o momento certo, seguro, para se reintroduzir. Então, outras considerações em relação a cada medicação, né? A espironolactona, a gente tem que ficar de olho na hipercalemia, cefaleia e tontura, pele seca menos frequente, gastrite, e alguns pacientes referem constipação intestinal. Em relação à ciproterona, tem um relato de possível infertilidade, possível associação com meningioma, e aí a Karen vai falar um pouco sobre esse artigo que saiu, e uma possibilidade aí de piorar um quadro de depressão. Então, paciente instável da parte de depressão, a gente sempre conversa com a nossa psiquiatra, que é a Luísa, para a gente ver se a gente pode introduzir a ciproterona ou não. O uso da progesterona na mulher trans não é uma rotina, tá? Não está nos guidelines, porém tem alguns artigos que falam sobre o benefício em relação ao ganho de mama dessas pacientes que têm mama que ficam ainda aquém do desejado, né? Mas é importante saber que não é uma rotina, pode levar a oscilação de humor, efeitos hematológicos e aumento do risco de TVP questionável. Voltando para o caso da nossa paciente, né, só para fechar, então a gente iniciou a terapia hormonal após a avaliação da saúde mental, foi iniciado 3 puffs de o estrogel, associado a ciproterona de 100 miligramas. Após 3 meses, essa paciente negava mudanças fenotípicas e veio usando 6 puffs, o que não foi prescrito por nós. Ela dobrou a dose por conta própria e não trouxe exames. Após 3 meses, ela referia aumento de mama, redução dos pelos e estava satisfeita. Porém, olha o estradiol dela, 320. E a gente lembra que o alvo é entre 100 e 200. Foi feita orientação para adesão adequada. 3 meses depois, ela vem com tudo bonitinho dentro do alvo. 3 meses depois, ela suspende
a medicação por falta de dinheiro, e aí a gente troca por valerato e a ciproterona. E após 3 meses, essa paciente veio relatando dor, parestesia e redução do membro inferior esquerdo. Já havia sido atendida na emergência, que não foi solicitada a TC, que não fez, e também não tinha feito Doppler de membro inferior porque suspeitaram de trombose. Na nossa avaliação clínica, a princípio não tinha nada demais, mas a gente deixou suspensa a medicação. 6 meses depois, ela traz uma TC normal, que a gente não descarta a possibilidade de um AIT, não fez o Doppler e apresentou melhora total do quadro neurológico e no exame clínico, membro inferior e Doppler normais. Desculpa, o Doppler não fez, mas exame clínico normal. E aí a gente decidiu, em equipe, retornar com estrogênio transdérmico, 2 puffs, uma dose menor, e a ciproterona 50 miligramas. Tá. Deixa eu passar aqui, Amanda, um questionamento do Maurício, que foi nosso residente lá do IED. Ele trouxe um caso de que ele não teve supressão da testo, mesmo em uso de 6 miligramas de estradiol, em que apresentou, vê se é isso, Maurício, apresentou a estrona aumentada, ou seja, aparentemente parecia estar em uso realmente de estrogênio, porém FSH e LH não estavam suprimidos e estava em uso de ciprotenona de 100. Acho, sinceramente, muito difícil que não conseguisse controlar com esse esquema testosterona. Na minha opinião, eu acho que a biotina não interferiria nesse nível aí, né, de falsear a dosagem da testosterona. Para mim, a paciente não usa ciproterona. Sim, na verdade, a gente conversa muito sobre isso lá no ambulatório, do quanto a gente vai confiar nos exames laboratoriais, ainda mais onde você está fazendo, o tipo de hormônios que eles utilizam. Então, muitas vezes a gente se depara com FSH e LH muito baixos, sem estar com os hormônios altos. E aí, ou o paciente aplicou um anticoncepcional injetável, como vou falar o nome comercial, porque a gente não tem fins comerciais aqui, né? Nenhum conflito de interesse, então, assim, aplicou Perlutan, ou está usando anticoncepcional em conjunto, porque, assim, e aí isso eu percebo mais em nível de consultório público, mas, assim, privado, menos. Mas, assim, fala uma coisa para a gente, faz outra. A minha experiência, que eu acho que, no fundo, no sistema público, eles não conseguem fazer o tratamento por falta de, realmente, questões financeiras, porque os resultados do meu consultório são muito diferentes. São muito mais condizentes a clínica com o laboratório. Enquanto a gente chega lá no hospital, a gente não percebe tanta correlação entre clínica e laboratório. Então, eu acho que essa paciente não está usando a ciproterona conforme prescrita, é uma medicação mais cara, e eu acho que daí porque não está. Então, assim, a gente tem que ver mais a clínica mesmo, do paciente, se ele está controlado todos os fatores que a gente gostaria que fossem controlados, né? Agora, tem uma coisa também que talvez aqui no Brasil seja mais prevalente, é que a mulher trans, ela se automedica muito. Se automedica porque nós não temos nenhum controle de venda de estrogênio nas farmácias. Já a testosterona já existe um certo controle, mas, mesmo assim, já né? Mesmo assim, falsificam a sua receita direto, né? Direto, Assim eu escuto da Venâncio, da Pacheco, o pessoal falsifica direto minhas receitas. Pois é. Agora, é muito importante, Maurício, que, infelizmente, no grupo de trans é muito mais comum do que outros grupos de ambulatórios de outras endocrinopatias. A gente sempre interroga o uso correto da medicação. Sempre. Isso aí. Bom, Amanda, descompartilha sua tela para poder entrar. Descompartilha você. Já foi. Tirei. Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre... Vocês estão vendo a minha tela? Uhum. Sim. Tá. Estamos. Sobre os efeitos, então, dessa terapia hormonal, que é o que mais, né, as pessoas questionam se isso, afinal, não faz mal, né, se não prejudica a pessoa transgênero. Então, deixa eu tirar essa minha tela aqui que tá... Bom, então esse aqui é um levantamento do ENIG, que é um estudo muito grande, tá? Multicêntrico europeu.
em que eles tentaram avaliar, dentro de um ano, né, o efeito da terapia hormonal com estrogênio oral ou PET associado à ciproterona durante um ano. Então, como se comportou o corpo na parte metabolicamente falando dessas mulheres trans em uso desse esquema? Então, em relação ao IMC, houve um incremento discreto, mas houve um incremento, porém não houve malefício em relação à pressão arterial. Então, lembrando que eles fizeram o uso de estradiol micronizado, então não era etinoestradiol, tá? Então, era um estrogênio muito parecido, né, com o que a gente produz, ou o PET, que era o transdérmico. Então, não tivemos prejuízo. Então, sendo transdérmico, a gente evita o efeito de primeira passagem hepática, né, que estimula fatores relacionados à angiotensina, fatores de coagulação. Tivemos uma diminuição do HDL, como a Amanda falou, com uma diminuição do LDL, principalmente se você usar a formulação oral. E não houve prejuízo em relação ao triglicerídeo, ao contrário do que a Amanda tinha dito. Mas aí, na discussão do artigo, eles associam esse efeito por conta de um uso da progesterona em conjunto, que pode ter sido benéfica a combinação. Tivemos uma diminuição do hematócrito, por realmente redução do estímulo da testosterona na eritropoiese, e uma diminuição da creatinina por conta de uma diminuição da massa magra. Esse aqui é um levantamento bastante robusto, né? É uma coorte grande em que eles reuniram aqui, eu não estou conseguindo ler meus slides, mas acho que são 2.000 e poucos pacientes, e é uma coorte que juntou, né, avaliou pacientes desde quando abriu o ambulatório, em 1972, até agora 2015. E aí, o que eles perceberam de efeitos em relação a acidentes, eventos, né, cardiovasculares agudos, como derrame, infarto agudo do miocárdio e tromboembolismo. Então, quando comparado a uma mulher cis, houve realmente um aumento, tá, de todos esses eventos, quando comparado à mulher cis, principalmente de eventos tromboembólicos. E aí, o que a gente discute é que, assim, ao longo de tantos anos, todos os tipos de hormônio foram utilizados, principalmente no início, se utilizava anticoncepcional. Então, assim, nesse estudo, eles não conseguiram diferenciar o grupo que, de repente, usou só transdérmico, ou só etinoestradiol, ou que usou o oral. Então, isso é uma crítica, né? Mas houve realmente um aumento em relação a mulheres cis. E em relação a homens cis, a gente só teve aqui um aumento em relação mais significativo ao evento tromboembólico. Realmente foi mais significativo. Aqui é um outro estudo também com um número robusto, 2.842 mulheres trans, que foram acompanhadas por mais ou menos 4 anos e foram comparados aqui com 48.000 homens cis e 48.000 mulheres cis, tá? E para avaliar o quanto, né, de eventos que aconteceram na população trans em uso de terapia hormonal e sem estar em uso de terapia hormonal, e com os eventos que acontecem de rotina, espontaneamente. Então, aqui em relação a evento tromboembólico, derrame cerebral e infarto agudo do miocárdio, a gente, com relação aos homens cisgêneros, só foi realmente significativo o evento tromboembólico, e na mulher foi realmente significativo o aumento de eventos tromboembólicos, infarto e acidente vascular cerebral. Quando a gente coloca aqui, né, em relação ao tempo de uso, ele foi mais realmente significativo a partir do momento que você tinha mais de 2 anos, então é um risco cumulativo. Lógico que a partir do momento que você começa a usar o hormônio, ele já tem um efeito de ajudar na promoção, né, de deflagrar o evento tromboembólico, porém, ele é cumulativo, tá? Então, ele foi maior aqui, e também, assim como derrame cerebral, a partir de 6 anos de uso que foi mais significativo. Em relação ao infarto, não houve diferença para o tempo. Aqui, em relação... Gente, eu não consigo enxergar. Como é que eu faço para tirar essa tela aqui? Eu não sei quais são os... Aqui, em relação, para vocês sentirem que a diferença, né, a partir do momento que você prescreve, como o risco realmente é acumulado, se você tivesse uma referência masculina e uma referência feminina, tá? Então, você vai, inclusive, abrindo a curva. Então, assim, quanto mais tempo de uso de hormônio, maior é o risco.
para qualquer tipo aqui, tirando o infarto agudo do miocárdio, que não foi, evento tromboembólico, acidente vascular cerebral, para os 2 tipos, quanto mais tempo de acompanhamento, mais acidentes a gente tem, mais eventos cardiovasculares a gente tem. Então, assim, aqui para a nossa população Brasil, a gente não tem tanto tempo ainda assim de acompanhamento, quer dizer, a doutora Amanda abriu um ambulatório em 1999, mas era um grupo muito pequeno. Então, assim, eu acredito que daqui a 10 anos eles tenham resultados mais robustos para o nosso ambulatório também. Mas o que a gente pode dizer é que até esse presente momento a gente não teve nenhum caso, tirando essa paciente que a Amanda apresentou, pelo menos que a gente saiba, né, de derrame cerebral, nenhum caso de infarto, e trombose também, se eu não me engano, também não tivemos, tá? Então, assim, ou estamos fazendo bem, os pacientes não usam tudo, ou então estão muito novas ainda para ter qualquer tipo de alteração. Então, em relação à trombose venosa profunda, o risco é relacionado mais ao uso do etilenoestradiol em doses suprafisiológicas do estradiol. A gente, como a Amanda falou, preferir a via transdérmica, principalmente em pacientes acima de 40 anos, tabagistas, obesas ou com outro fator de risco cardiovascular. A orientação da profilaxia pré-cirúrgica, em geral, a gente pede para suspender em torno de 21, 15 dias do uso do estrogênio, e eu só costumo retomar quando o paciente já está deambulando, já de alta, já tendo retirado todos os pontos, para que a gente evite aí os potenciais efeitos trombóticos de uma cirurgia, inclusive porque é uma cirurgia de longo tempo de duração, né? Ela às vezes pode durar até 8 horas, uma cirurgia longa. Então, aqui suspender o estrogênio 2 semanas antes da cirurgia de grande porte, só reiniciar 3 semanas após a mobilização totalmente restabelecida. Não é recomendado o screening para trombofilias, exceto se tiver um histórico familiar muito importante. Aqui a Amanda até falou que a mãe da paciente teve um evento tromboembólico, mas não foi esclarecido se ele foi depois de um trauma, né? A gente não teve esse dado muito bem esclarecido. A paciente, na verdade, informa muito mal. Em relação à questão do meningioma. Então, realmente foi um estudo francês, um levantamento francês, que identificou realmente um aumento dos casos de meningioma com o uso da ciproterona. Esses casos foram relacionados, realmente foram dose dependentes, ou seja, quanto mais alta a dose, maior o risco, tempo dependente, então quanto mais tempo você usa, então por isso que é muito importante a gente individualizar o tempo de tratamento. Então, se a gente já vê que uma paciente que já está mais avançada no seu processo, a gente vai baixando a dose. Às vezes, logo de início, a gente começa com 100 miligramas, a gente nunca fez mais que 100, mas a minha tendência é começar com 50, às vezes eu começo até com metade. Tem um trabalho da Elaine Frade, em São Paulo, que ela mostra exatamente que ela nem precisou de um antiandrogênio para conseguir suprimir a testosterona. Então, em doses, às vezes, de 4 miligramas de estrogênio, ela conseguiu suprimir a testosterona sem necessidade de um antiandrogênio. Então, assim, realmente menos é mais, tá? Então, quanto menos tempo você expor esse paciente, dose, você está prevenindo a ocorrência desses meningiomas, porque o meningioma é um tumor que tem receptor para a progesterona, tá? Foi identificado. Então, e eles perceberam nesse estudo que houve um risco reduzido a partir do momento que você descontinuou a medicação. Em relação a câncer, que isso também é muito questionado, né? Mas aí você aumenta o risco de câncer de mama nos pacientes que passam a usar a estrogênio. Primeira coisa é que, assim, os principais cânceres identificados na população trans não são cânceres hormônio sensíveis, tá? Então, câncer de cólon, câncer de pulmão, ou seja, que são os predominantes mesmo na população habitual, foram os que mais apareceram, tá? E também outros tipos aqui, vamos colocar relacionados a DSTs, ou seja, câncer de ânus, base de língua. A gente tivemos casos aqui de... Cadê aqui que tem? Sarcoma de Kaposi. Então, eles falam muito que outros fatores relacionados a câncer, como obesidade, tabagismo, tiveram mais relação, né? Foi um câncer muito mais frequente do que, na verdade, os hormônios sensíveis. Então, falando sobre os hormônios sensíveis, então, câncer de mama, né? Nesse levantamento que acompanhou em torno de 5 a 30 anos, mulheres trans entre 18 e 80 anos, foram 2.300 mulheres trans, foi identificado 4,1 casos de câncer de mama, versus 170 na população de mulheres cisgênero, e quando comparado a homens cisgênero, 1,2. Portanto, existe sim um aumento quando comparado a homens cisgênero de câncer de mama, um pequeno aumento, mas existe, né, com a exposição do estrogênio.
porém infinitamente menor do que com as mulheres cisgênero, que faz a gente pensar que a genética, né, tem um fator muito importante, a fase do tempo da vida, né, que você ficou exposto ao estrogênio, são mais relevantes. Em relação a prolactinomas, realmente, as células lactotróficas, como a Amanda explicou, são responsivas, né, ao estrogênio, e também a ciproterona se mostrou estimulatória das células lactotróficas, então a gente pode desenvolver tumores independentes, né, não apenas uma hiperplasia das células lactotróficas, hipertrofia, mas, de repente, a independência dessas células. Então, no levantamento, eles identificaram, nesse levantamento aqui, 8 casos de prolactinomas. Todos os pacientes estavam em uso de terapia hormonal, 4 também com ciproterona, e a maioria tinham mais de 10 anos já de exposição à terapia hormonal de afirmação de gênero, o que pode também nos fazer pensar no tempo dependente. Então, mais uma vez, a gente fala sobre essa combinação hormonal, sobre o tempo de exposição, que a gente deve ir adequando ao longo do tempo. Principalmente se o paciente já fez a cirurgia, se ela já colocou prótese de mamas, às vezes, já fez o tratamento de retirada dos pelos faciais. Eu acho que a passabilidade, né, quanto mais ela se sente, né, mais feminina, a gente pode começar a reduzir o hormônio. Em relação ao câncer de próstata, foi muito pequeno, né, a ocorrência, 6 casos em 2.306 pacientes avaliados. Que eles perceberam que eram grupos, né, que começaram a terapia hormonal mais velhos, então faz pensar se de repente eles já não tinham uma lesão pré-maligna, né, antes de começar o tratamento, eram pacientes que já faziam uso de hormônio há mais tempo, e especula-se que possa, de repente, vir a acontecer uma desdiferenciação do receptor da célula prostática, uma hipersensibilidade para o estrogênio, por isso o estrogênio possa ter, de repente, estimulado esse tumor já previamente desenvolvido. Então, a sugestão é que você acompanhe com PSA, ele tem que estar menor que 1 quando você está em uso de terapia de deprivação androgênica, e acompanhar. Se ele começar a subir em deprivação androgênica, você tem que realmente investigar, tá? E aí, alertas em geral, de quando a gente acompanha pacientes, né, que isso aí é uma rotina nossa, a gente presencia siliconomas, pacientes que injetam silicone diretamente, né, na mama, elas não... o silicone industrial, elas não colocam a prótese, então a gente já se deparou com pacientes que fizeram necrose, que às vezes o silicone, ele escorre. A gente tem uma paciente com um Cushing secundário por conta de um silicone nos glúteos, que parece que ele escorreu para o calcanhar, ele inflama a região e ela tem que ficar ela usa corticoide, porque ela não consegue controlar com anti-inflamatórios, não esteroidais. Então, de tanto usar corticoide, ela acabou deflagrando um Cushing secundário, e é bem difícil da gente conseguir desmamar essa paciente. Bom, então, isso que eu tinha para falar para vocês. Depois, se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre essa questão de acompanhamento de longo prazo, eu vou descompartilhar para agora chamar a Andressa para falar sobre um caso clínico de homem transgênero. Abriu já o compartilhamento? Ainda não, eu não vi. Estou só te vendo. Peraí. E agora? Não esquece que você tem que apertar lá embaixo, né, para compartilhar. Você seleciona a tela e compartilha lá embaixo. Selecionei. Share. Foi. Só coloca no modo de apresentação. Oi? Foi. Tem um negócio aqui no meio da minha tela. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, Mônica. Um prazer estar aqui com vocês, todos vocês, Karen e as Amandas, que são grandes inspirações para mim. Então, vou dar sequência à segunda parte da nossa reunião com o segundo caso clínico, que vai falar bastante sobre a abordagem do homem transgênero. Então, essa é a minha agenda, que vai começar com o caso clínico, e depois a gente vai dar seguimento a esses itens. Ai, gente, deu ruim aqui, peraí.
Você quer uma ajuda do Edilon, André? Acho que foi. Agora foi. Bom, um paciente trans, então, um homem trans, 40 anos, militar do bombeiro. Tem um negócio aqui no meio que está impedindo de eu ler. Aposentado, formado em direito, casado. Gente, estou passando. Bom, a história de vida desse paciente, ele refere que desde a infância já se vê como um menino e aos 37 anos iniciou sua transição social. Desde que iniciou sua transição social, ele enfrentou problemas graves no trabalho. A gente sabe que isso não é muito simples, e foi aposentado precocemente. Lá ele já acompanhava com uma psiquiatra do próprio bombeiro, uma psiquiatra que eu conheço já há bastante. A gente conversou bastante sobre o caso desse paciente. Sempre se relacionou com mulheres, nega o uso de hormônios por conta própria, ele relatava uma intensa disforia com as mamas e com a menstruação, apresentava ciclos menstruais regulares e desejava realizar mastectomia, não deseja filhos biológicos. Na história patológica pregressa, ele nega histórico de tentativa, né, de suicídio, abuso sexual, nega histórico de DSTs, tinha já um diagnóstico de TDAH e um transtorno bipolar, tinha um diagnóstico de hipertensão, diabetes tipo 2, diagnosticado aos 36 anos, e já tinha sido submetido a uma cirurgia bariátrica em 2011. Histórico familiar, tinha um pai diabético, um irmão com obesidade, nega histórico de trombose e neoplasias. Histórico social, nega tabagismo e uso de álcool e drogas, e fazia caminhada 1 hora 6 vezes por semana. Então, de medicações que ele estava em uso subdose de metformina, usava um antihipertensivo, a lamotrigina como um estabilizador do humor e a suplementação vitamínica para o paciente pós-bariátrico. Então, aqui ele tinha um IMC compatível com 30,6, uma pressão arterial ainda dentro da normalidade, limítrofe, um percentual de gordura pela bioimpedância acima do valor de referência, uma massa magra ainda dentro da normalidade. Exames das mamas e das genitálias sem alterações, sem sinais de hiperandrogenismo, né, clínico, e o restante exame físico sem alterações. Então, os exames pré-TH, então ele veio com uma hemoglobina glicada acima do alvo, uma glicemia de jejum também alterada, um perfil lipídico LDL ainda fora da meta para esse paciente, uma deficiência de vitamina D e um estoque de ferro baixo. Com um rastreio de lesão de órgão-alvo, paciente diabético negativo. Então, ele já trouxe uma rotina, né, até pela idade desse paciente, já tinha indicação de fazer, tinha ultrassom de mama BIRADS 2, já tinha uma mamografia que eu esqueci de colocar aqui também, BIRADS 2, ultrassom pélvico com endométrio dentro da normalidade, um mioma pequeno, né, relativamente pequeno, e ovários dentro também normais. Ultrassom de abdômen tinha uma esteatose hepática grau 1. Então, qual é a impressão para esse nosso paciente? Então, é um homem trans com múltiplas comorbidades e um risco cardiovascular intermediário. Hemoglobina glicada e LDL ainda fora da meta para esse paciente, insuficiência de vitamina D e ferro. Então, como a Amanda falou, né, o laudo de saúde mental ele deve ser sempre altamente recomendado, né, não é obrigatório. Se possível, é sempre bom conversar com um psiquiatra assistente. Eu troquei muitas conversas com essa psiquiatra antes de iniciar a terapia hormonal, até pelas patologias psiquiátricas de base desse paciente, e finalmente ela deu o laudo para ele iniciar a terapia hormonal. Então, falando um pouco sobre os conceitos básicos da terapia androgênica, as mais frequentemente prescritas são as injeções, os ésteres de testosterona de curta ou longa ação. O intervalo de administração dessas doses varia muito conforme a resposta clínica, os efeitos esperados que a gente avalia em cada consulta, os níveis hormonais atingidos e a ocorrência de efeitos adversos.
Evitar doses suprafisiológicas que estão diretamente relacionadas ao aumento de efeitos adversos. Então, é importante que a gente respeite o alvo da testosterona total, que deve estar compatível com os homens cisgênero em torno de 320 a 1000. Então, antes da gente prescrever a terapia hormonal, é muito importante que a gente conheça as condições pré-existentes desse paciente, se existe alguma doença que esteja instável ou que contraindique de forma temporária a terapia hormonal. Então, obviamente, em caso de gestação e lactação, nós não iremos prescrever como contraindicação absoluta, histórico de câncer estrogênio dependente, hematócrito acima de 55%, maior ou igual, transaminase acima de 3 vezes o valor superior de normalidade, doença cardíaca instável e a síndrome da apneia do sono grave ou não tratada. Ai, gente, meu nossa, droga. Então, como a gente faz a terapia hormonal? Então, a gente se baseia muito no guideline, o último guideline da Endocrine Society, 2017, e o posicionamento conjunto da SBEM junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, começando pela via parenteral, os ésteres injetáveis de curta ação. Atualmente, a gente tem disponível no mercado o Deposteron, o Durateston não está disponível até o momento que eu saiba, então o Deposteron de 200 miligramas. A dose média, normalmente, que a gente faz é a cada 21 dias, porém, esse intervalo ele pode oscilar a cada 14 dias e a cada 28 dias, a depender do paciente. Também pode-se fazer a meia ampola, né, com intervalos mais curtos, também em casos selecionados. Lembrando que a testosterona de curta ação, ela faz picos e vales, isso está diretamente relacionado a efeitos adversos, como eritrocitose, acne, alteração também de humor, mas ao mesmo tempo a gente aproveita esses picos da testosterona, principalmente no início do tratamento, para a gente conseguir bloquear os ciclos menstruais de uma forma mais rápida e também dar efeitos esperados da terapia hormonal também de uma forma mais satisfatória. Em relação aos efeitos, à terapia injetável de longa ação, a gente tem disponível um Desilato, testosterona, os nomes comerciais, o Nebido, Ormus, faltou o atesto aqui. A ampola tem no total de 1000 miligramas. A dose média, ela deve ser feita, normalmente a gente faz a cada 12 semanas, mas pode fazer a cada 14, a cada 10 semanas. E a segunda aplicação, ela deve ser feita 45 dias após a primeira. Então, lembrar que a testosterona de longa ação ela é mais fisiológica do que a de curta ação, ela não faz pico, então é um pouco mais seguro de se usar, porém tem um inconveniente, né, de demorar mais para a gente atingir os efeitos desejados e, ao mesmo tempo, também o risco de embolia gordurosa por conta dessa formulação oleosa da de longa ação. E a via transdérmica, a gente tem o gel de testosterona a 1%, que é o androgel, o sachê de 10 miligramas por grama, a dose que a gente faz é em torno de 25 a 100 miligramas. Essa é a via mais fisiológica, porque ela mimetiza o ciclo circadiano, então, sem dúvida, é a terapia mais segura, porém a menos aceita. Também por conta do custo, da inconveniência de ter que passar todo dia, e também, principalmente, pela demora em se atingir esses efeitos. Então, não é uma terapia muito preferencial para os pacientes, até foi uma dificuldade muito grande minha, que esse paciente é meu do consultório, até pelo perfil dele, né, por ser um paciente de 40 anos, apesar de não ter nenhuma comorbidade instável, mas ele tinha alguns fatores de risco para trombose, mas eu vou falar um pouco mais adiante, a gente acabou não fazendo como uma primeira escolha. Então, a gente acaba usando de curta ação, principalmente no início do tratamento. Então, a conduta inicial para esse caso, como eu falei, eu tentei convencê-lo de todas as formas, mas eu tentei chegar no meio termo. Então, vamos começar o de curta ação e, no primeiro momento, vou te avaliar, em 3 meses a gente vai ver se vai mudar ou não para outra forma, outro tipo de testosterona. Foi associado, otimizado o tratamento por diabetes, iniciado também a liraglutida visando a perda de peso, junto com mudança de estilo de vida e também otimizada a suplementação vitamínica. Por ser um paciente de risco cardiovascular intermediário, foi iniciada a rosuvastatina de 10 miligramas dia.
Então, os efeitos esperados com a terapia hormonal também, como foi comentado pela Amanda, os efeitos esperados, a gente deve sempre trabalhar as expectativas do paciente, principalmente na primeira consulta, porque eles já chegam com muitas dúvidas em relação aos efeitos. Devemos levar em consideração a idade, o tempo que se inicia a terapia hormonal, o tipo de testosterona que a gente vai utilizar, e cada processo tem um tempo médio esperado. Então, começando pela voz, a gente observa uma alteração a partir de 3 meses até 2 anos, um aumento da massa magra e redistribuição de gordura a partir de 6 meses até 5 anos, o aumento dos pelos, que normalmente ocorre aí a partir dos 3 meses até 2 anos, a ausência da menstruação, muitas vezes a gente observa até após a primeira aplicação de uma testosterona de curtação, a gente muitas vezes já consegue alcançar o bloqueio desses ciclos menstruais, o aumento do clitóris, em torno de 1 mês também, atingindo o tempo máximo, e a redução da disforia, como a gente também ilustrou, né, na outra apresentação, sobre o semblante do paciente, como ele se sente melhor, mais confortável, mais alinhado com o gênero de identidade fazendo a terapia hormonal. Lembrando sobre os principais desejos desse paciente, que está muito alinhado com os principais desejos dos homens trans mesmo. Então, que era aumentar os pelos corporais, ter a voz mais grossa, não menstruar e ter uma composição corporal mais compatível com o gênero masculino. E em relação aos efeitos indesejados. Então, infelizmente, alguns efeitos a gente observa, claro que depende muito da testosterona que a gente usa e da dose também que se maneja. A eritrocitose é um efeito, talvez, o mais comum nos homens trans, em torno de 11%. É muito mais comum ocorrer no início do tratamento, a partir do 3º mês a 1 ano, e também tem uma associação direta com o risco maior com o uso da testosterona de curta ação. Então, quando a gente tem o hematócrito acima de 54, a gente deve suspender a terapia hormonal e encaminhar o paciente para sangria, que a gente chama de flebotomia. E quando o hematócrito está acima de 50, o ideal é que se troque para terapia transdérmica ou avalie a dose ou troca para outro tipo de testosterona. Então, em relação também ao sangramento menstrual persistente, isso aí é realmente um efeito bem desejado, que às vezes ocorre, mas talvez seja um pouco mais fácil de manejar. Então, depende muito da testosterona que se usa, é mais comum isso acontecer em uso da testosterona transdérmica, mas também a gente deve avaliar os valores de testosterona, porque mesmo valores mais altos, a gente tem que lembrar que sofre ação da aromatase, que pode converter para o estradiol, esse aumento do estrogênio, levar também a um sangramento de escape por espessamento endometrial. Então, nesses casos, a gente pode, depois de manejar a testosterona, e se caso a gente não conseguir conter esses sangramentos, a gente pode associar o uso de progestágeno e, em último caso, os análogos de NRH. Em relação até pelo custo e também pelo impacto na massa óssea, como a Amanda falou. Em relação à acne, ela também é mais comum a gente ver em uso de testosterona de curta ação. Esse efeito pode ser, juntamente com a alopecia, que tem uma alopecia, no caso, tem um padrão muitas vezes genético, né, e que é um efeito que normalmente não é desejado pelos nossos pacientes. Ele pode ser manejado em paralelo, né, com o dermatologista, que a Karen vai também falar um pouco mais à frente. Em relação à atrofia vaginal, também é uma alteração que é esperada com a terapia hormonal por conta da queda do estrogênio. Então, é importante que a gente lembre, né, que em homens trans que façam relação sexual com penetração por via vaginal, isso pode tornar um ato sexual desconfortável. Então, a gente pode orientar o paciente a usar um lubrificante ou até um estrogênio tópico, que não vai impactar no efeito
da testosterona, mas que pode auxiliar nessa atrofia. E também nos pacientes que precisam realizar o preventivo, né? Então, por ter também relação vaginal, tem um risco maior, né, de ter infecção pelo HPV. Então, essa questão também da atrofia vaginal pode prejudicar até a realização do exame, então a gente pode fazer o uso desse estrogênio tópico alguns dias antes do exame. A infertilidade, ela não, na verdade, fica um hiato, né, porque a gente não sabe a longo prazo até que ponto a terapia hormonal pode influenciar nesse prejuízo da fertilidade. A gente acredita que quanto mais tempo, maior é o risco dessa infertilidade. E é sempre bom orientar, até no termo de consentimento livre esclarecido, é importante que isso seja falado na consulta pelo possível prejuízo da fertilidade ser um efeito irreversível. Em relação ao risco de neoplasias e risco cardiovascular, também vou deixar um ponto de interrogação aqui para dar um suspense para a apresentação da Karen. Então, como a gente faz a monitorização? Então, em relação às consultas, no primeiro ano, a gente deixa uma frequência, como a Amanda falou, a cada 3 meses, no segundo ano, a cada 4 a 6 meses, sempre avaliar as mudanças corporais, a satisfação do paciente, os exames e rever a dose, se for necessário reavaliar. Em relação aos exames de sangue, a cada 3 meses a gente pede a testosterona total, o estradiol e o hematócrito. A cada 6 meses a gente complementa com a dosagem da bioquímica, o LH e o FSH. Lembrar que não devem ficar suprimidos, porque isso tem um impacto negativo na massa óssea. Até esse paciente tem uma indicação de ter feito a densitometria até pelo pós-bariátrico, se é um paciente de risco, né, para perda de massa óssea, mas ele não fez. E em relação à dosagem de sorologias, a gente pede anualmente para hepatite B, C, sífilis e HIV. E os exames de imagem, a gente pede anualmente, ultrassom de mama e ultrassom pélvico, podendo ser bianual. E quais são os alvos dessa testosterona? Então, varia muito conforme a formulação. Então, em testosterona, em uso da testosterona de curta ação, a gente almeja deixar esses alvos bem próximos ao limite inferior de normalidade para o homem cis, e essa dosagem ela deve ser feita na véspera da próxima aplicação. Diferentemente da de longa ação, que a gente deixa a intervalos um alvo de testosterona médio em torno de 400 a 700, na prática, a gente deixa em torno de 600 a 700 e manter o estradiol abaixo de 50. Então, resumindo o caso, então o paciente voltou em 3 meses, já super feliz, com algumas mudanças, crescimento de pelos, oscilando um pouco a voz, cessou a menstruação, mas começou a ter um efeito um pouco preocupante, que era a irritabilidade, lembrando que ele tinha uma questão um pouco de impulsividade, e me chamou um pouco a atenção. E notou também aumento do apetite. Teve um ganho de peso em torno de 5 quilos, lembrar que ele não usou a liraglutida neste momento, ganhou em torno de 5% de gordura e um ganho de 1,5 kg de massa magra. Em relação ao panorama laboratorial, agora a hemoglobina dentro da meta, a testosterona total um pouco, né, próximo ao nosso alvo, e o estradiol dentro do alvo para a gente. Então, neste momento, ele me pediu, né, falou, vamos continuar então com o deposteron, até porque essa testosterona não tinha chegado ainda no valor suficiente, e eu optei por manter. E 3 meses depois, né, com 6 meses de acompanhamento, ele voltou um pouco mais irritado, impulsivo, começou a usar a liraglutida, também atividade física ele otimizou, perdeu peso. Agora, em relação ao LDL, já dentro do alvo, testosterona total dentro do valor de normalidade e o estradiol também. Então, neste momento, aí realmente não teve mais essa opção, então eu optei por trocar pelo Ormus, eu coloquei só para facilitar o nome comercial, a cada 12 semanas, e aumentei a liraglutida para 2,4 miligramas dia. E, por último, em 10 meses de consulta, ele apresentou o humor mais estável, um peso já bem menor do que o anterior, né, o do início do tratamento,
uma composição corporal bem mais favorável e um aumento da massa magra de 3 quilos no total, porque a gente vê o ganho de massa magra em uso da testosterona. Então, foi solicitado o laboratório no meio do ciclo, e a testosterona também, os outros parâmetros dentro do alvo para o que a gente se espera. Mantida a dose do Ormus e aumentada a liraglutida para 3 miligramas dia. É isso. Obrigada. Obrigada, Andressa. Então, vamos agora finalizar aqui, que a gente já chegou no limite aí do horário. Deixa eu compartilhar, então, agora a minha telinha. Pronto, vocês estão vendo? Eu queria também dar boa noite especial para o doutor Ricardo Meirelles, que eu vi que ele estava aí, não sei se ele ainda está, mas deixar ele aí à vontade, depois, se ele quiser falar alguma coisa para a gente. Um grande prazer ter ele aqui com a gente. Ele faz parte, muita parte disso, né? Ele que nos trouxe para essa especialidade aí, essa área de atuação na endocrinologia. Então, em relação à terapia hormonal com testosterona, essa, então, acho que suscita mais dúvidas ainda, né? Afinal de contas, a gente fala tanto sobre mulher em uso de testosterona, como fica o homem transgênero. Ih, não está passando, peraí. Deixa eu mudar aqui. Eita. O que eu faço aqui? Deixa eu botar na... Pronto. Então, voltando para aquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês, né, em relação a mulheres trans, eles também fizeram em relação aos homens trans. E aí, qual foi o efeito durante 1 ano de terapia hormonal com testosterona? E eles tentaram diferenciar aqui em testo-gel, éster de curta duração, um decanoato, que é a testosterona de longa duração. Lembrando que a testosterona em gel foi mais prescrita para aqueles pacientes acima de 45 anos e com risco cardiovascular. Então, os achados com a testosterona em gel refletem um público mais velho, tá? Então, em relação à pressão arterial, não houve elevação, na verdade, muito pequena elevação, com uma neutralidade em relação à testosterona em gel, ela foi superior, e aí a gente fala, né, sobre realmente o benefício da apresentação transdérmica. A gente teve realmente um incremento do colesterol total, com uma redução importante do HDL, principalmente no uso dos ésteres de curta duração, um aumento do LDL e principalmente o aumento dos triglicerídeos. Portanto, a testosterona sim configura uma piora do perfil lipídico ao paciente, a gente tem que monitorar, isso é muito importante para que a gente reforce a manutenção do estilo de vida, ou seja, a mudança de estilo de vida caso o paciente seja tabagista, esteja acima do peso, não tenha uma alimentação adequada. O hematócrito aumentou em torno de pelo menos 10%, isso foi o que a Andressa falou, é o que a gente evidencia. Então, assim, se o paciente já tiver um hematócrito acima de 50, a gente vai ter que tomar cuidado, porque esse hematócrito vai subir e pode chegar a níveis realmente que leve à necessidade de uma interrupção e flebotomia. E o aumento da creatinina por conta do aumento da massa magra. Essa foi uma revisão sistemática do grupo da Polimara do Sul, em que eles avaliaram 13 artigos, porém pequenos, né, todos com estudos com N's pequenos, é o que a gente tinha, né, vinha acompanhando, né, sempre N's pequenos, a maioria uso de Nebido, que é uma grande vantagem, né, você já está usando o andecanoato, que permite, né, um perfil mais estável, e eles notaram o aumento do MC com aumento do hematócrito e aumento do LDL e redução do HDL. Então, isso realmente nos faz pensar no cuidado, né, do aumento desses fatores de risco para a doença cardiovascular. Não perceberam alteração na pressão e nas enzimas hepáticas, assim como a gente viu naquele outro levantamento do ENIC. Em relação a essa coorte transmasculina, naquele outro estudo que eu já tinha mostrado para mulheres, o que a gente verificou em relação aos eventos cardiovasculares? Então, em relação ao índice de ocorrência de eventos cardiovasculares na coorte transmasculina, a gente teve aqui, né, um aumento de derrame cerebral e eventos tromboembólicos, e aqui, quando utilizou a terapia hormonal, apenas de eventos tromboembólicos. O que isso nos faz pensar que são aquele grupo que desenvolve aumento do hematócrito e que pode predispor a eventos tromboembólicos.
mas não tivemos aqui, por exemplo, aumento do risco de infarto agudo do miocárdio, ao contrário do que muito poderia se pensar, né? Nesse outro levantamento, a gente vê aqui que só foi significativo, aí foi ao contrário, nesse caso aqui a gente viu um aumento de infarto agudo do miocárdio, porém apenas quando compara a uma população feminina cisgênero. Quando você joga para o grupo masculino cisgênero, não houve nenhuma diferença em relação aos eventos cardiovasculares quando os homens trans utilizaram a testosterona. Desculpa. Em relação ao câncer, quer falar alguma coisa? Entrou um áudio aí? Em relação ao câncer, então, aquele levantamento da coorte na Holanda, que acompanha pessoas entre 18 e 80 anos de idade, 795 homens trans apresentaram 5,9 cânceres de mama em 100 mil pacientes acompanhadas, enquanto aconteceu nas mulheres cisgêneros 154 casos, ou seja, um número bastante inferior ao que a gente acompanha na população cisgênera, ou seja, uma proteção no uso da testosterona em relação ao câncer de mama. Aqui a gente foi estudado 3.576 mulheres trans naquele grupo de veteranos, né? Não foi significativo o índice de câncer de mama com relação a mulheres cis, mas foi significativo em relação aos homens trans. Então, quando a gente compara mulher trans, homem trans, a mulher trans ainda continua tendo mais casos do que no grupo do homem trans, novamente mostrando uma proteção. Em relação ao câncer de ovário, só foram, nesse levantamento, 3 casos evidenciados, os receptores eram positivos e tinham uma variação de tempo, então, assim, não se mostrou muito relacionado ao tempo de tratamento, mas eles tinham feito mastectomia prévia. Endométrio, um caso, paciente de 51 anos, com TH mais de 10 anos, eles observaram 45% de atrofia do endométrio, e o caso foi bem pequeno, então, ou seja, a hiperplasia endometrial é pouco visualizada e aparentemente, essa testosterona não foi prejudicial, não aumentou o risco de câncer de endométrio. Existia essa especulação de repente, a testosterona poder ser predispor ao câncer de endométrio, porque no levantamento de mulheres na pós-menopausa, o risco foi mais aumentado naquelas que tinham índice de testosterona livre maiores. Mas realmente não foi isso que foi verificado na população de homens trans. Então, a única recomendação é que você observe alguns sangramentos atípicos nessa população. E considerar sempre histórias familiares de câncer de mama, então, pesquisar mutações, síndrome de Klinefelter, exposição à radiação prévia, história familiar, obesidade, deficiência de androgênio e em uso de estrógeno, que seria o caso das mulheres trans. Então, esses são fatores de risco associados a maior chance de câncer. Então, entre outras complicações, a gente coloca aqui, né, complicações cirúrgicas, a alopecia androgenética, que a Andressa falou, e a ocorrência de acne, que é muito comum esse padrão aqui de acne. A gente vê mais os de curta duração, mas é muito comum e isso pode, talvez, nos fazer mudar nossa formulação de testosterona. Então, para a cirurgia de afirmação de gênero, ela não é considerada uma cirurgia estética, isso é muito importante. A idade mínima para o consultório particular é de 18 anos, para a gente caminhar, nível SUS 21, já estavam até perguntando isso aqui no chat. O acompanhamento é feito por 1 ano em nível privado, antes de você indicar a cirurgia, e 2 anos para nível de SUS. É necessário um laudo multiprofissional, que, no caso, se você não trabalhar com uma equipe multi, você vai dar o seu apenas endocrinológico, e o paciente apresenta o laudo dos outros especialistas que o acompanham. Lembrar que é um procedimento irreversível, dependendo do tipo da cirurgia, né? Mas que a taxa de satisfação costuma ser muito alta e o arrependimento é muito baixo. Então, isso acho que dá um suporte para a gente continuar fazendo a terapia hormonal e, inclusive, indicar a terapia. Foi questionado aqui sobre a questão da fertilidade, acho que eu tenho que rever ali o chat, se a testosterona inibiria, né, totalmente a chance de engravidar.
a gente costuma orientar, tá? Que, assim, que, na verdade, pode oscilar dependendo do tipo de testosterona que você usar. Se você, de repente, falhar o uso, você pode ter uma ovulação. Tem um levantamento em relação à fertilidade trans, que depois que você suspende a testosterona por cerca de 2 meses, você já consegue retomar o seu ciclo menstrual. Portanto, a gente costuma orientar que se coloque um DIU, talvez, no caso, um DIU de cobre, um DIU de prata, para aqueles homens trans que não desejam engravidar, que têm atividade sexual com penetração, tá? Então, nossas mensagens finais aqui do nosso grupo é que a terapia hormonal só deve ser iniciada mediante desejo do paciente, com avaliação de equipe qualificada para esse tipo de atenção, individualizar o tratamento baseando-se nas expectativas do indivíduo, na história clínica e psicossocial, pessoal e familiar. É fundamental ter conhecimento das medicações a serem utilizadas, metas de tratamento e orientar sobre os riscos e benefícios e estimular as mudanças de estilo de vida. Ainda temos poucos estudos randomizados placebo-controlados para a segurança da terapia hormonal em longo prazo. Caso comorbidades associadas, como vários casos que a gente apresentou aqui, né? Ou idade avançada, sugere-se a menor dose possível de hormônios e preferir a via transdérmica quando possível. As cirurgias, quando desejadas, são opções efetivas na redução da disforia e melhor adequação social. O acompanhamento com a equipe multi é o ideal. Então, deixo aqui, né, o nosso grupo aqui lá do IED, a nossa, como eu disse, nossa diva, musa inspiradora, aqui quando a gente fez o Samaritano há uns anos atrás. Muito obrigada pela companhia, pela parceria e pela audiência de todos aí e pela participação. Obrigada. Você está sem som, Mônica. Uma pergunta, eu que agradeço. Uma pergunta da Judélia, o arrependimento. Quantos se arrependem? A gente respondeu. Você tinha comentado. 0,5%. Na verdade, a gente estava discutindo isso outro dia no IED, né? É só curioso, porque assim, isso é o que a gente presencia. Muitos talvez desistam, mas eles não procuram mais o médico, então você não vai saber que ele desistiu. E a desistência é relativa, não necessariamente quer dizer que ela tenha se arrependido. Às vezes, uma questão de transfobia, às vezes, pelo contexto familiar, ela é obrigada a abandonar aquele tratamento, não é uma questão de que não gostou, mas ela é obrigada a abandonar aquilo por uma questão muito maior, muito mais forte. Então, é realmente meio... esse número talvez não seja tão real aí, tá? Porque são os que procuram o hospital e dizem que estão arrependidos, né? Quero agradecer. Fala. Não, quero agradecer que nós estamos um pouquinho adiantada a hora, né? Tá bom. Foi fantástico, eu acho que é um tema muito vasto, que em breve, que acredito que um ano e meio, nós vamos retornar, e cada vez é um tema muito atual. Eu acho que as pessoas têm que saber. Teve uma pergunta aí em relação a especialista. A minha leitura disso, apesar de ainda estar frequentando o IED, que isso tem que estar na mão de especialista dentro da endocrinologia, tem que ser dentro de pessoas que estão acostumadas no dia a dia a tratar, porque não é tão fácil assim, tem muitos vieses, acho que não é para qualquer um e muito menos para um clínico. Eles perguntaram aqui se um clínico poderia fazer. Então, isso é permitido, mas desde que esse clínico seja capacitado. Então, o que a gente acha fundamental, pelo menos em nível SUS, é que o pré- e pós-operatório seja feito num hospital capacitado, com endocrinologista, com psiquiatra, psicólogo. Depois que o paciente já fez a cirurgia, já está num processo muito avançado, eu acho que talvez um clínico que saiba fazer, possa fazer. Então, assim, permitido está até no guideline da Endocrine Society também. Mas tem que saber fazer. Agora, é importante que o paciente encontre o acolhimento a nível ambulatorial e de consultório. E, então, qual o critério mínimo para que esse paciente seja acolhido? A ausência de transfobia é importantíssimo. O paciente sente no ar se existe isso ou não. Recebemos muitos encaminhamentos de colegas endocrinologistas que dizem sinceramente que entendem o problema, conversam com o paciente numa boa, mas que não têm
a experiência e não têm a vivência de tratar esse tipo de pessoas. Então, é evidente que vamos sempre encontrar um grupo que trate mais esses pacientes e outro que faça o encaminhamento. Mas o que nós queremos colocar aqui é que o paciente seja recebido num ambiente de acolhimento positivo, para que ele possa, então, iniciar a sua transição, mesmo que não saia de lá com uma receitinha de hormônio na mão. Né? Boa noite, muito obrigada a todos. Eu agradeço a vocês. Espero que vocês também estejam presentes dia 6 de julho. Hoje nós vamos com outro tema um pouco diferente, né? Que é a Edilon, cadê o nosso cartaz? Endo-oncologia, ou seja, a relação da oncologia com a endocrinologia, que também é um tema que nós já abordamos no começo, mas vamos ter outro foco dessa vez. Agradeço a vocês muito pela presença, foi uma honra. Eu vi que Ricardo ainda estava presente. Ricardo, obrigado. E conto com vocês. E lembrando que quem quiser se aprofundar no assunto, a gente vai ter o Cefat agora em julho, né? 1º e 2 de julho, que é um simpósio de endocrinologia feminina, andrologia e transgeneridade. A gente vai ter uma manhã inteira discutindo, todas nós aqui vamos estar presentes discutindo assuntos mais nos pormenores. E no EndoRio, a gente vai ter uma discussão de casos clínicos, que eu também vou estar com as Amandas. A gente vai falar, inclusive, da criança com incongruência de gênero. Acho que é bem interessante. Então, assim, EndoRio estão todos convidados aí para também participar dessa mesa aí. Bom. Muito, muito obrigada, Edilon. Obrigada novamente. Muito obrigada ao Samaritano, Edilon, a participação de todos. E nós vemos dia 6 de julho, conto com a presença de todos. Tchau, tchau. Boa noite, então, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau.